No desenvolvimento de jovens atletas, existe uma ideia que é quase um mantra: quanto mais forte, mais rápido. A gente assume que treinar a força das pernas, por exemplo, vai se traduzir diretamente em mais velocidade na corrida. Mas, e quando a puberdade entra nessa equação? O que acontece com essa lógica durante a fase de maior transformação do corpo humano? É exatamente essa questão que uma pesquisa recente investigou e os resultados, olha, são bem interessantes e desafiam essa crença tão estabelecida. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir o mesmo caminho da pesquisa. Primeiro, vamos revisitar essa relação entre força, velocidade e puberdade. Depois, vamos ver como o estudo foi desenhado, o que os resultados mostraram e então mergulhar no porquê dessa desconexão que acontece na puberdade. E, claro, fechar com o que isso tudo significa na prática, lá no campo, na quadra. Bom, vamos começar pelo começo, né? A premissa básica, que por muito tempo foi a base de muitos programas de treinamento, é que existe uma ligação direta e forte entre a força dos membros inferiores e a velocidade de sprint. A ideia é simples. Se um atleta consegue saltar mais alto, ele também vai conseguir correr mais rápido. Parece fazer todo sentido, certo? Só que aí vem a grande pergunta que esse estudo quis responder. Essa relação, que parece tão sólida, ela se sustenta durante o turbilhão de mudanças que é a puberdade? O famoso estirão do crescimento, com todas as suas transformações rápidas e muitas vezes desproporcionais, será que ele não afeta essa transferência de treinamento? Essa era uma lacuna importante a ser investigada. Certo. Mas como é que se investiga uma questão dessas de uma forma científica, rigorosa? Vamos dar uma olhada no desenho do estudo para entender como os pesquisadores conseguiram isolar a variável que realmente importava aqui. Não a idade que está no documento de identidade, mas sim o estágio de maturação biológica de cada atleta. Para isso, a pesquisa contou com 76 jovens jogadores de futsal do sexo masculino com idades que variavam dos 8 aos 16 anos. Essa faixa etária foi escolhida justamente por permitir observar atletas em diferentes momentos do seu desenvolvimento. E aqui está o pulo do gato do método. Em vez de simplesmente agrupar os atletas por idade, os pesquisadores usaram o conceito de pico de velocidade de crescimento, ou PVC. Basicamente, é o ponto de aceleração máxima do crescimento durante a adolescência. Usar o PVC permite classificar os atletas pelo seu relógio biológico, que é muito mais preciso do que o relógio cronológico. O processo foi bem estruturado. Primeiro, foram feitas as medições básicas, altura, peso e por aí vai. Com esses dados, eles aplicaram uma equação preditiva já validada na literatura para estimar onde cada atleta estava em relação ao seu pico de crescimento. E com base nisso, foram divididos em 3 grupos: os que ainda não tinham chegado no pico, ou pré-PVC, os que estavam bem no meio dele, o intra-PVC, e os que já tinham passado por ele, o pós-PVC. E o que foi medido? Para avaliar a força, usaram 2 tipos de saltos verticais, o salto com agachamento e o salto com contramovimento. Já a velocidade foi avaliada com um sprint de 20 metros em linha reta e também com um sprint de 25 metros que incluía mudança de direção, algo muito comum no futsal. Muito bem, atletas agrupados, testes realizados, chegamos ao coração da pesquisa, a análise dos dados. O que será que os números revelaram quando se comparou o desempenho desses 3 grupos de maturação diferente? Olhando para a tabela, a primeira observação é até esperada. Os atletas nos grupos intra e pós-PVC, em geral, saltaram mais alto e correram mais rápido, ou seja, tiveram tempos menores nos sprints, do que o grupo pré-PVC. Isso mostra que a própria maturação já traz uma melhoria de performance. Mas essa não era a questão principal do estudo. O ponto central da investigação não era só ver se eles melhoravam com o tempo. A verdadeira pergunta era sobre a correlação. Será que dentro de cada grupo, aqueles que saltavam mais alto eram também os mais rápidos? Essa transferência de força para velocidade era consistente em todos os estágios de maturação? E aí vem a primeira grande resposta. Para os atletas no grupo pré-PVC, ou seja, antes do estirão, a resposta foi um claro sim. Existia uma correlação forte e estatisticamente significativa. Esse R de menos 0,63 significa basicamente que, quanto maior era a altura do salto, menor era o tempo no sprint. A transferência de treinamento estava funcionando perfeitamente. Agora é aqui que a história dá uma virada. Para os atletas que estavam no meio do estirão ou que já tinham passado por ele, aquela correlação forte simplesmente sumiu. Não havia mais uma ligação estatística entre o desempenho nos saltos e o desempenho nos sprints.
A premissa de que mais forte é igual a mais rápido deixou de ser verdade para esses grupos. Isso, claro, nos leva à pergunta mais intrigante de todas. Por quê? O que acontece durante a puberdade que é capaz de quebrar essa ligação tão intuitiva entre a força e a velocidade? Vamos explorar as explicações fisiológicas por trás desse fenômeno. A principal explicação para esse mistério tem um nome bem conhecido na literatura científica: desajeitamento motor. É uma fase temporária, que acontece bem no pico de crescimento, onde a coordenação motora do jovem dá uma piorada. É como se o cérebro não conseguisse acompanhar a velocidade com que o corpo está mudando, resultando numa perda de eficiência dos movimentos. E esse desajeitamento não surge do nada. Pense bem, os ossos das pernas crescem muito rápido, o que muda o centro de gravidade do corpo. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos músculos não acompanha esse ritmo acelerado dos ossos, e até a rigidez dos tendões e ligamentos muda. O resultado é um sistema neuromotor que precisa se recalibrar constantemente, e nesse processo, a capacidade de transferir a força produzida para um movimento veloz e eficiente fica comprometida. E os dados do próprio estudo reforçam essa ideia. A análise do chamado tamanho do efeito mostrou que, da fase pré para intra-PVC, os ganhos de força foram grandes. Já os ganhos de velocidade foram apenas moderados. Ou seja, as duas capacidades físicas não estavam evoluindo na mesma proporção, o que ajuda a explicar por que a correlação entre elas se perdeu no caminho. Certo. Entendemos a ciência por trás do fenômeno. Mas e aí? O que um treinador, um preparador físico ou até mesmo os pais fazem com essa informação? Vamos agora para as implicações práticas dessa pesquisa no dia a dia do treinamento de jovens atletas. A conclusão dos autores do artigo é bem direta e serve como um alerta. Eles afirmam que a estratégia de usar apenas treinos de salto para melhorar a velocidade, sem dar a devida atenção ao treino específico de velocidade, deve ser vista com muita cautela em atletas que estão passando pelo estirão ou que acabaram de passar. Isso nos leva a algumas recomendações bem claras. Para esses atletas, não dá para contar só com um treino de saltos para ficar mais rápido. É fundamental incluir treinos específicos de corrida, focados na mecânica do movimento. Além disso, é importante trabalhar a coordenação motora e o equilíbrio, para ajudar o cérebro a se reconectar com esse novo corpo. No fim, a mensagem é: o treino deve ser adaptado à biologia do atleta, e não só à sua idade. E assim, essa análise nos deixa com uma reflexão muito importante. A gente vive em um sistema esportivo que é organizado quase que inteiramente pela idade cronológica. Mas se a ciência nos mostra que a maturação biológica é o que realmente dita as regras do desenvolvimento, a grande pergunta que fica é: como nós podemos evoluir nossos métodos de treinamento para finalmente começar a priorizar a idade biológica de cada atleta? A resposta para essa pergunta pode ser o futuro do esporte de base.